Pronto. João, então, primeiramente te agradeço em nome da coordenação do programa de pós-graduação, né, e também das coordenadoras aqui da disciplina de seminários em saúde coletiva, o seu aceite, né? Estamos muito, muito felizes com a sua participação hoje no nosso seminário, com esse tema que né, vem atravessando várias pesquisas, mas ainda assim, estamos muito precisando de vários aprofundamentos em vários sentidos, eu acredito, nessas pesquisas que estamos realizando já com um olhar, assim, uma sensibilidade interseccional, mas às vezes com alguns detalhes faltando ainda, né? Então, vou te apresentar aqui rapidamente, né? O João Luiz Bastos é formado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente é professor associado da Simon Fraser University, no Canadá, e também, né, se mantém no programa de pós-graduação em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ele trabalha sobre racismo e saúde, discriminação e saúde, interseccionalidade, né, obviamente, e desigualdades sociais, que é justamente o tema de hoje. João, assim, normalmente no nosso seminário a gente passa a palavra agora para você, né, e depois a gente vai ter um espaço para discussão, né, com os alunos e os professores que estão conectados nesse momento. Então, sem mais, né, só te agradecer já, te passo a palavra. Obrigado, Elis. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esses assuntos tão importantes e cada vez mais importantes, na verdade, né? Eu talvez vá frustrar algumas expectativas aqui sobre o conteúdo, né, da apresentação, porque tenho a minha formação em epidemiologia e poderia falar de técnicas e métodos para a gente executar um estudo interseccional sobre iniquidades em saúde, mas eu não vou abordar, eu não vou fazer um enfoque metodológico, tá? Eu acho que o método sempre está a serviço de alguma pergunta de pesquisa, e eu acho que a pergunta de pesquisa é que faz do estudo ser interseccional ou não. Então, o enfoque da minha fala é mais sobre os pressupostos da interseccionalidade e alguns exemplos de estudos que eu participei ou que eu conduzi, em que eu procurei, né, desenvolver uma pesquisa sobre iniquidades em saúde com uma perspectiva, adotando uma perspectiva interseccional. Não quero ser pretensioso com isso, foi um esforço, né, que eu fiz com outros colegas, mas não sei, vocês podem julgar e depois me dizer se a pesquisa que eu apresentar aqui para vocês tem, né, umas pitadas de interseccionalidade ou não, tá? Mas é isso, eu queria só fazer essa ressalva inicial e dizer para vocês, né, de que o enfoque é mais nos pressupostos da interseccionalidade, na importância da pergunta de pesquisa, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa com perspectiva interseccional, e aí, não falarei de técnicas e métodos. A gente sabe, né? Hoje em dia tem uma literatura assim efervescente sobre métodos e técnicas para desenvolver pesquisa interseccional na área da saúde coletiva, com várias abordagens quantitativas, né? Primordialmente de modelagem multinível, de decomposição de efeitos através, né, daquilo que eles chamam de Relative Excess Risk Due to Interaction, o RARI, e se utiliza bastante nos estudos epidemiológicos mais recentemente, e também os famosos termos de interação que a gente pode estimar, né, nas nossas equações convencionais de regressão. Tudo isso é importante, eu não quero também diminuir, né, a importância que essas discussões e esses debates técnicos têm, metodológicos têm para a área, tá? Mas eu acho que a gente pode eventualmente discutir isso numa outra oportunidade, tá? E aí prefiro dar um enfoque maior aqui para a questão teórica
da interseccionalidade na área da saúde e especificamente sobre as iniquidades em saúde, tá? Eu Não, vou perfeito. compartilhar, Super dentro do que a gente esperava mesmo. tá legal. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu montei uma apresentação curtinha e aí só peço, acho que Elis, você, não sei se você é anfitriã, mas aí precisa me Já te autorizar, tá? liberei, eu acho. Ótimo, Olha ótimo, lá. beleza. Ok. Ahn, Acho que vocês podem ver aqui. Podemos. Tá, ótimo. Então, agradecer de novo o convite e é isso, pronto. Bom, eu queria passar por esses pontos na minha apresentação. Gostaria de falar um pouco dos pressupostos da interseccionalidade e depois do que eu entendo que são as implicações desses pressupostos para os estudos sobre iniquidades em saúde, né? Como que a gente pode desdobrar essas questões. Oi, acho que alguém está com o microfone aberto aí. Opa, obrigado. Como que a gente pode desdobrar essas preocupações, né, que ativistas, pesquisadores e outros pensaram para a interseccionalidade na questão dos estudos sobre iniquidades em saúde. E, num segundo momento, a ideia é falar de alguns estudos que eu participei, eu conduzi como primeiro autor, é, utilizando dados, né, dos Estados Unidos e da Austrália, basicamente. Tá? Eu tenho outras pesquisas também com dados brasileiros, tá? Sobre populações brasileiras, mas aqui eu trouxe esses estudos que já são mais antigos e que eu acho que tiveram uma importância no seu momento da publicação, e aí achei que seria mais interessante destacá-los aqui. Mas pesquisas semelhantes a gente também tem feito com dados sobre populações brasileiras. E por final, aí acho que algumas reflexões breves que na verdade são mais estímulos para a gente fazer um debate e tentar, né, aprofundar algum ponto que tenha ficado muito superficial aqui nessa primeira fala, tá legal? Bom, então, sobre a questão de pressupostos, ah, eu trago aqui a figura, né, de duas pesquisadoras, né, duas pessoas muito importantes para a interseccionalidade, né? A primeira delas, a Kimberly Crenshaw, né? Muitos de vocês provavelmente já conhecem, se não todos, né? E a segunda, a Patricia Hill Collins, eh, nas duas fotos aqui que eu tenho ilustradas, né? A Kimberly Crenshaw, né, da área do direito, e a Patricia Hill Collins, da sociologia, né, das ciências sociais. Elas são muito importantes, não é para também diminuir a importância de outras pessoas, né, no que se refere à interseccionalidade, mas elas são muito importantes especificamente a Kimberly por causa que ela cunhou, né, o termo interseccionalidade numa publicação do final da década de 1980. É um artigo muito interessante, publicado numa revista da área do direito, tá? E ela cunhou essa expressão interseccionalidade, e a partir de então é que a gente teve o reconhecimento, né, dessa perspectiva, dessa abordagem teórica, dessa perspectiva analítica em particular. É claro que ela já era acionada, né, uma perspectiva interseccional já era acionada já muito antes de o termo ter sido cunhado, isso é o que geralmente se fala, né, por várias pesquisadoras da área, mas o termo em si, né, foi concebido nesse momento, nesse período histórico, e aí a gente dá o crédito, né, e menciona aqui. E qual era o argumento da Kimberly Crenshaw para, né, a necessidade de a gente adotar uma perspectiva interseccional? É que ela criticava os pontos de partida dos movimentos feministas e antirracistas estadunidenses naquela época, que cada um deles, né, ou mesmo em conjunto, eles tornavam invisíveis as posições e experiências de mulheres negras naquele país. E especificamente porque o movimento feminista adotava uma perspectiva feminina de mulheres brancas de classe média,
em especial, certo? O movimento antirracista adotava principalmente uma perspectiva do homem negro nos Estados Unidos. E ao partir desses pontos né, de vista, ambos os movimentos, né, eles geravam lacunas e um silenciamento, uma invisibilidade de experiências de mulheres negras que estavam atravessadas, né, pelo sexismo e também pelo racismo. E ela dá vários exemplos da necessidade de a gente ter essa preocupação, né? E é por isso que ela tem esse artigo como um dos artigos mais importantes para a compreensão do que é interseccionalidade e para depois a utilização, né, na pesquisa e também na proposição de transformações sociais. Bom, aí, na sequência, acho que é importante mencionar também o trabalho da Patricia Hill Collins, Pensamento Negro Feminista. Ele já foi, inclusive, traduzido para o português. É um livro muito, muito bom, recomendo as pessoas a lerem, é bem denso e elaborado. E eu acho que tem muitas contribuições, né, essa obra da Patricia Hill Collins. Mas, em particular, eu destacaria, né, o conceito de matriz de dominação, que ela elabora, ela começa a elaborar, né, nesse livro, depois ela segue em outras publicações refinando mais, né, o conceito de matriz de dominação. E o que é, de modo muito simplista, né, eu vou dizer aqui, matriz de dominação, na verdade, é uma forma de se referir a sistemas de opressão que se constituem mutuamente, que operam em conjunto e que devem ser analisados de uma maneira indissociável mesmo. O que significa dizer que a gente não pode falar de racismo sem falar de sexismo, a gente não pode falar de classismo sem pensar no racismo e no sexismo também, e assim por diante. Tá? A Olena Hankiewicz, que é uma pesquisadora também muito renomada na questão da interseccionalidade, ela diz para a gente, em geral, ela traz essa metáfora nos trabalhos e apresentações dela. Olha, a interseccionalidade é falar do bolo, né? Pensando aqui, né, numa refeição, num lanche que a gente pode fazer. A interseccionalidade é o bolo pronto, é quando ali a farinha já se misturou com os ovos, com o leite, com o açúcar, com o óleo e assim por diante. Quando você lida com a interseccionalidade, você adota uma perspectiva interseccional para examinar algum objeto de pesquisa, você está lidando com todos esses ingredientes já misturados e que não podem mais ser separados, né? Uma vez o bolo pronto, você não consegue mais ter só a farinha, ou só o óleo, ou só os ovos, ou só o leite em cada parte, né? Para poder examiná-los individualmente. Não é possível. Então, quando você está fazendo pesquisa a partir de uma perspectiva interseccional, a ideia é compreender esse bolo tal como é. E esse bolo aqui é o que eu estou chamando de matriz de dominação, né? É uma constituição mútua e atuação conjunta de sistemas de opressão, que eu já mencionei aqui, né? Racismo, sexismo, classismo e outros, tá? Outros sistemas de opressão interligados. Bom, e eu, então, não posso deixar de destacar as obras das pesquisadoras anteriores, né? E também não posso deixar de mencionar um artigo que também já é relativamente antigo no tempo, né? Publicado na revista Estudos Feministas. É uma revista muito interessante, recomendo também a leitura para quem quer se engajar com esse e outros temas, né? Mas é um artigo para definir o que seria o feminismo multirracial, né? Escrito pela Maxine Bacazin e pela Bonnie Thornton Drill, que vocês estão vendo aqui nas imagens, tá? Para definir o que era fazer pesquisa a partir de uma perspectiva feminista multirracial. Assim se denominavam essas pesquisadoras e outras também, e a ideia, então, era compreender quais eram as contribuições dessa perspectiva de um feminismo multirracial para o trabalho feminista, para a pesquisa feminista, para o ativismo feminista.
né? E depois as feministas multirraciais vieram a ser reconhecidas como pesquisadoras ou ativistas que adotavam perspectiva interseccional, tá? Mas naquela época ali essa expressão, né, de feminismo multirracial ela era muito utilizada para falar da necessidade especificamente de considerar as intersecções entre gênero e raça quando se promovia o feminismo, tá? Mas é claro que as autoras aqui, elas também foram muito cuidadosas em dizer que não bastava pensar só na intersecção entre essas duas categorias, né? Era necessário também pensar na intersecção delas com outras categorias como classe, orientação sexual e assim por diante, tá? E o que eu acho que é importante para nós aqui dessa publicação em particular? São os pressupostos, né, do feminismo multirracial que são articulados na publicação. E eu trouxe aqui para vocês rapidamente os pressupostos, não substitui a leitura, mas serve para a gente, né, estimular o debate, aqui enumerados. Gênero, raça e classe operam como um sistema de desigualdades entrelaçadas, né? Esse termo, né, entrelaçado, é muito utilizado já pela Patricia Hill Collins, que é o interlocking, né? Então, quem usa a perspectiva interseccional procura acionar essa expressão para compreender os seus objetos de investigação, né? A outra questão é que o entrelaçamento se dá em todos os níveis da vida social. Então, a gente pensa, né, na confluência desses sistemas de opressão, desde o nível individual até um nível mais macroestrutural, tá? Não pode se esquecer disso. E, além disso, né, nesse segundo pressuposto ainda, de que a gente precisa estar a todo momento na pesquisa interseccional, na pesquisa que segue uma perspectiva interseccional, estabelecendo os vínculos entre o micro e o macro, tá? Isso é muito importante, segundo essas autoras aqui. Terceiro, poder é uma categoria analítica fundamental. Então, você pode até fazer né, um teste, né, nos trabalhos de natureza interseccional, utiliza o recurso, né, do Ctrl F no computador para localizar palavras específicas e procura power ou poder. Tá? Você vai ver, né, nos trabalhos que seguem a perspectiva interseccional que poder é um termo recorrente ao longo do texto. E é necessário que seja. Então, essa abordagem ela dá uma centralidade para o conceito de poder, para entender que é através do exercício do poder que a gente gera, né, as injustiças sociais e que, então, a questão, muitas vezes, se dá através de uma distribuição mais democrática, mais igualitária do poder entre as diversas pessoas e categorias ou grupos sociais. Tá? Então, e com esse pressuposto, eu queria dizer para vocês que eu acho que talvez a característica mais definidora do que é um estudo interseccional é o seu enfoque sobre o poder e a sua intenção de promover uma transformação social, uma transformação nessa distribuição desigual e injusta de poder nas sociedades, né? Então, eu acho que se você está pensando, quero fazer um estudo de natureza interseccional, eu acho que esse é o ponto de partida. Muito mais do que pensar, né, que você deve utilizar uma técnica, uma abordagem metodológica X, Y ou Z. Não é necessariamente isso que faz do estudo ser aderente à perspectiva interseccional. Uma outra questão muito importante de pressuposto da abordagem interseccional é que tanto estrutura social quanto agência merecem atenção. E aqui eu queria chamar a atenção especificamente para o conceito de agência, tá? Que a pesquisa interseccional, especialmente quando a gente pensa nas iniquidades em saúde, está muito focada, né, na vulnerabilidade e nas dificuldades enfrentadas por diferentes segmentos da população, tá? E tem pouca pesquisa interseccional na área da saúde falando de agência e desenvolvendo
a questão da agência de um ponto de vista teórico e empírico, tá? E agência o que que é, né? É o que está ali muito sinteticamente colocado para vocês. A agência é a capacidade de fazer escolhas, de exercer livre-arbítrio, né? E de alcançar objetivos, tá? Então, acho que a pesquisa interseccional deve se preocupar com essas duas questões, né? Tanto a estrutura social, que se refere aos padrões de relações e instituições de uma sociedade, quanto a agência, que se refere àquilo que eu mencionei agora, de capacidade de fazer escolhas, de alcançar objetivos e exercer livre-arbítrio, tá? Bom, o quinto ponto, e aí coerente com o que eu já estou falando desde da minha primeira ressalva na abertura da apresentação, é de que a gente pode adotar múltiplas abordagens metodológicas e ferramentas teóricas para desenvolver uma pesquisa sob uma perspectiva interseccional. Não é uma questão, então, que você esgota na escolha, né, de uma abordagem metodológica ou de uma técnica específica, tá? E aí é importante destacar isso aqui. Interseccionalidade não é uma forma de lidar com a complexidade da realidade. Não é. A interseccionalidade é uma forma de você centralizar a questão do poder e a sua distribuição injusta na sociedade, tá certo? E tentar promover justiça social, transformação social, a partir do reconhecimento dessa matriz de dominação que eu mencionei no slide anterior, né? A partir do reconhecimento de que essa matriz de dominação, né, ela produz, né, poder e privilégio, né, para alguns grupos, né, e privação e vulnerabilidades para outros na sociedade de maneira dinâmica, complexa e situada, né, num determinado tempo e num espaço. Tá? Então, dentro dessa questão aqui, eu acho que é importante mencionar que a especificidade contextual é muito importante para a interseccionalidade, né? Então, levar sempre em consideração, né, território e história é fundamental para desenvolver uma pesquisa interseccional, seja na área da saúde ou não. E, por último, né, acho que uma questão importante é que existe muita diversidade e heterogeneidade interna aos grupos sociais, né? Quando a gente fala de homens, de mulheres, quando a gente fala de negros, de brancos, quando a gente fala de população rica, população pobre e assim por diante, né? É importante reconhecer que existe algo que conecta esses grupos, né? Algo de comum, mas que também existe muita diversidade e conflito interno a esses grupos. Tá? Então, é importante evitar tratar essas categorias de maneira monolítica, tá? Como se houvesse uma homogeneidade interna a elas. É importante sempre estar atento para isso, e esse é um desafio, especialmente quando você faz pesquisa quantitativa sob uma perspectiva interseccional, porque na análise quantitativa, que se vale, né, de estratégias estatísticas, né, em geral, a gente trata os grupos, né, por pressuposto, como internamente homogêneos, né? Então, evitar isso, né, e trazer luz para essa diversidade interna aos grupos é importante, mesmo que seja somente do ponto de vista analítico, que você não disponha, né, de ferramentas e de técnicas estatísticas para examinar essa diversidade interna aos grupos. Pelo menos do ponto de vista da interpretação do resultado, da análise dos resultados, você não pode deixar de reconhecer essa heterogeneidade e esses conflitos internos aos grupos sociais examinados, tá? E para fechar, né, essa sessão da minha apresentação, né, sobre pressupostos da interseccionalidade e o que faz de um estudo interseccional, seja ele na área da saúde ou não, eu gostaria de mencionar esse artigo, um artigo relativamente mais recente, né, do que os outros que eu mencionei, as outras publicações, né, estava falando lá de 1989, 1990, 1996, esse já é mais recente, de 2019, né, da Carla Rice, da Elizabeth Harrison e da May Friedman, tá? Sobre o que é importante e a gente não pode abrir mão
quando vai desenvolver uma pesquisa sobre uma perspectiva interseccional, tá? E primeiro, e isso atravessa toda essa publicação aqui que eu estou mostrando para vocês. A pesquisa interseccional tem compromisso com a transformação radical da sociedade. Ou seja, o estudo interseccional ele tem que nos dar elementos teóricos ou empíricos para que a gente possa promover essa transformação radical da sociedade. E a transformação é basicamente aquela que eu estava mencionando antes, de uma redistribuição do poder e dos recursos disponíveis na sociedade, de modo que eles possam ser mais democraticamente disponibilizados para todos os segmentos da população. Poder e recursos, tá? Então, acho que isso é fundamental. E eu não estou dizendo aqui que o poder só tem uma faceta ruim, né? Que só tem consequências negativas, né? Não, poder é importante e necessário, né? Em muitas circunstâncias da nossa vida. Eu estou falando da distribuição injusta de poder e do uso do poder para finalidades que são execráveis, né? Então, eu não estou falando disso. Um simples exemplo assim que eu posso dar, né? Alguém que se forma, por exemplo, em medicina, é atribuído de certos poderes na sociedade para exercer a sua profissão, né? A pessoa que se forma em medicina tem o direito, né, de receber um paciente, de avaliar o paciente, propor um tratamento, acompanhar esse paciente ao longo do curso, né, da sua enfermidade. Isso é um poder que o profissional de saúde, o médico, tem, tá? Mas não é dessa faceta do poder que eu estou falando, né? Eu digo do poder para influenciar a vida das outras pessoas, especialmente a partir de justificativas que não são eticamente sustentadas, né? Eu não posso influenciar a vida das pessoas em função de elas pertencerem a algum grupo social em particular, né? Isso não tem sustentação ética e é o uso de poder de uma forma injusta, né, e inaceitável, tá? Então, quando isso acontece, é sobre isso que a gente deve atuar e é através da transformação e da reversão desse quadro de uso inadequado e injustificado do poder que a gente está se referindo quando faz pesquisa interseccional. A gente não fala, isso é o segundo ponto aqui, né, da publicação dessas autoras, a gente não fala especificamente ou exclusivamente de raça e gênero quando está tratando de pesquisa interseccional, né? A gente vai falar de poder, e aí, dependendo do contexto social e histórico que a gente está analisando, aí as categorias que a gente vai utilizar são aquelas que são pertinentes para entender essa realidade, né? Então, pode ser que em alguma condição, em algum espaço-tempo específico, raça e gênero sejam relevantes, e a gente precisa, então, acionar essas categorias para entender o que se passa com o nosso objeto de pesquisa, e pode ser que em outro espaço-tempo específico não seja raça e gênero, mas seja raça e classe, ou raça, classe e gênero simultaneamente, né? Então, essas especificidades elas são completamente possíveis, tá? E não deve se ater exclusivamente à intersecção entre alguns tipos já pré-estabelecidos de categorias de análise, tá? E outra questão que é importante, né, para essas autoras, e com a qual eu concordo, é que os trabalhos interseccionais eles devem expor identidades, subjetividades, estruturas e processos como verdades funcionais, né? São questões importantes, né, para a pesquisa interseccional e que, segundo as autoras, quando a gente consegue se aproximar, né, desses três pontos aqui, a gente estaria mais provavelmente conduzindo uma pesquisa interseccional. Bom, o que seria de implicações, assim, o que eu vejo, né, que são implicações importantes desses pressupostos para a pesquisa sobre iniquidades em saúde? Pesquisas, sejam qualitativas ou quantitativas ou mistas, né, sobre iniquidades em saúde. Primeiro, tá? Raça, gênero, classe e outras categorias
são muito além do que apenas características individuais e supostamente fixas, tá? Muitas vezes os autores não explicitam isso, né? Não explicitam esse entendimento dessas categorias, mas o subtexto, né? O pressuposto subjacente é de que são, né, raça, gênero, classe, por exemplo, são características dos indivíduos, tá? Eu acho que quando a gente adota uma perspectiva interseccional, mas não só, tá? A gente tem que extrapolar essa visão, tá? E entender raça, gênero, classe, sexualidade como características variáveis, como atributos que refletem, na verdade, processos sociais muito mais amplos, como colonialismo, sexismo, classismo, racismo, neoliberalismo, tá? Então, o esforço de uma pesquisa sob uma perspectiva interseccional é entender, né, o quanto que essas características supostamente individuais refletem esses processos e articular, então, esses processos com essas aferições que a gente faz nos nossos estudos, né? Que a gente, no final das contas, faz essas aferições, né? A gente pede para as pessoas se classificarem em termos de cor ou raça no Brasil, a gente pede para as pessoas se classificarem em termos de gênero, a gente classifica muitas vezes, né, elas numa determinada posição socioeconômica a partir da renda, da escolaridade, da ocupação delas e assim por diante. São aferições que a gente faz, mas elas são aferições, né, pontuais, individualizadas, de processos que são muito mais amplos e que deram origem depois a essas manifestações individuais de raça, gênero e classe. É isso que é importante, tá? Na segunda implicação ali, é entender, né, que não existe homogeneidade interna aos grupos, as categorias de pessoas que a gente analisa, tá? Que existe muita contradição e experiência diversa dentro de cada grupo, e que a gente deve tomar cuidado, tá? Especialmente com as generalizações. E aí estou falando mais da pesquisa quantitativa sobre iniquidades em saúde, né? Porque ela, em geral, segue uma perspectiva mais positivista, né? A perspectiva quantitativa sobre desigualdades em saúde, e aí, por característica, tende a fazer mais generalizações ou a pensar, né, generalizações. Isso é algo que a gente tem que se preocupar um pouco e tentar situar mais no tempo e no espaço os achados do nosso trabalho, para entendê-lo a partir daí e não tentar transformar num resultado universal e assim por diante, tá? Bom, entender, e a outra implicação é que as diferenças de poder que a gente estava mencionando até há pouco, elas é que subjazem as iniquidades em saúde, tá? Então, que quando a gente vai fazer um trabalho sobre iniquidade em saúde, o que a gente deve proporcionar ao leitor, né, ou a quem tiver acesso, né, ao trabalho de diferentes maneiras, não só através, né, do texto escrito, o que a gente deve proporcionar, né, às pessoas que têm acesso e que vão fazer o uso da informação que a gente está produzindo, deve proporcionar elementos para que a gente possa questionar a distribuição injusta e desigual de poder e recursos na sociedade e deve dar elementos para que a gente possa reverter esse quadro, tá, de uma forma inclusiva e abrangente. E aí, para ser inclusiva e abrangente, eu acho que uma boa estratégia é recorrer ao conceito de matriz de dominação, porque assim a gente contempla, né, a complexidade dos processos de acumulação de poder, recursos e capital nas sociedades. Tá bem? Bom, e aí, muito rapidamente, gente, vamos fazer um pouco de, né, autopromoção aqui, mas muito rapidamente falar de alguns trabalhos e como que eu tentei nos últimos anos seguir um pouco disso e aprender um pouco com a perspectiva interseccional na área das iniquidades em saúde. Como a Elis falou, né, eu sou epidemiologista de formação,
no mestrado e doutorado, então sou mais afeito, né, a estudos quantitativos, tendo a realizar essas análises, né, com modelos estatísticos e etc. E aí os meus trabalhos, então, seguem essa tradição, né, quantitativa na pesquisa sobre iniquidades em saúde. Então, isso é uma ressalva que eu faço, mas é importante reconhecer, tá, que a pesquisa interseccional sobre iniquidades em saúde pode se fazer de outras maneiras também, tá? Isso aqui não é uma prescrição de modo algum para a gente aqui, tá? Então, o primeiro artigo que eu queria destacar era um artigo que eu escrevi já há algum tempo com a socióloga Catherine Harnois. A gente utilizou dados da pesquisa General Social Survey dos Estados Unidos, é uma pesquisa de opinião que já acontece desde a década de 70 no país, e ela envolve a cada ano, a cada 2 anos, eu acho que ela é a cada 2 anos, se eu não me engano, fazer uma série de perguntas para uma amostra representativa da população estadunidense sobre várias questões, tá? Desde de preconceito racial a condições de trabalho, questões de saúde, etc. E ela então, muito interessante para avaliar tendências ao longo do tempo na população dos Estados Unidos, tá? A gente usou os dados de duas pesquisas combinados, né, de 2 anos diferentes nesse trabalho, e a gente procurou utilizar os dados para responder essas perguntas aqui de pesquisa. Ó. Veja que o foco é na pergunta, eu estou aqui falando de pergunta e não vou falar nada de método aqui nesses trabalhos que eu vou apresentar. Tá? Então, a primeira pergunta: em que medida as percepções de discriminação de gênero e assédio sexual no local de trabalho estão associadas à saúde física e mental dos respondentes, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um estudo que perguntou para as pessoas que estão no mercado de trabalho se elas já foram discriminadas no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, pela questão de gênero, e se elas já foram sexualmente assediadas, tá? A gente tem essas perguntas sendo feitas para os respondentes, e também tem perguntas sobre a saúde física e mental delas. E aí a pergunta é basicamente assim: nos últimos 30 dias, quantos desses 30 dias você teve uma condição ruim de saúde física ou uma condição ruim de saúde mental? Tá? Que te limitou, que teve um impacto expressivo sobre a sua vida e as diversas funções sociais que você realiza, né? Que você desempenha, tá? Então, a gente procurou examinar se essa percepção de discriminação no ambiente de trabalho ou se esse relato de assédio no ambiente de trabalho tem um impacto sobre a saúde física e mental nesses últimos 30 dias do respondente, tá? E por que discriminação, né? Porque discriminação, né, que é o tratamento injusto das pessoas, e ele é injusto porque ele se baseia, né, no pertencimento das pessoas a determinados grupos sociais, tá? É um tratamento diferencial e injusto das pessoas. Essa discriminação, ela se dá quando existe diferença de poder, tá certo? Entre as pessoas, entre os grupos sociais, e quando existe exercício, né, injusto de um poder, tá? Então, é muito recorrente nos estudos sobre interseccionalidade e saúde acionar, né, o conceito de discriminação, porque é isso, a discriminação tem uma ligação íntima com a questão de poder, tá? Então, a primeira pergunta, ela tem essa base, essa fundamentação, né? A segunda é como múltiplas formas de maus tratos no local de trabalho, por exemplo, racismo, etarismo e sexismo, se combinam para moldar a saúde autorrelatada dos trabalhadores. Por que a gente está aqui seguindo uma perspectiva interseccional ao formular essa segunda pergunta? Porque a gente não está pensando só num tipo específico de discriminação. A gente está pensando que a discriminação pode ter diferentes formas, né, e que elas podem, inclusive, se combinar, né, para afetar a saúde dos trabalhadores. Então, felizmente, né, nessas duas edições da General Social Survey, tinha perguntas não só sobre discriminação de gênero, mas também de raça e por idade e outras mais. Tá? E a gente, então, pôde,
avaliar, né, se elas em conjunto e de maneira interseccional se combinavam e afetavam, né, juntamente a saúde das pessoas. E, por fim, né, a ideia é como a gente tinha detectado numa análise preliminar dos dados, que as mulheres entrevistadas nessas duas edições da pesquisa relatavam pior saúde mental e relatavam também pior saúde física, a gente queria entender em que medida essa pior saúde física e mental relatada pelas mulheres, ela poderia ser atribuída justamente a essa discriminação de gênero e a esse assédio sexual no local de trabalho, tá? Então, a gente queria explicar essa desigualdade de gênero na saúde física e mental dos trabalhadores estadunidenses, tá? Bom, aí, muito rapidamente, eu queria mostrar para vocês aqui, olha só, a contagem de dias dos últimos 30 dias, né, que homens e mulheres falaram que a saúde mental ou a saúde física não ia bem, né? Para os homens, vocês podem ver aqui, não sei se vocês enxergam a seta do meu mouse, mas dá para ver? Enxergamos, sim. Tá, ótimo. Dos homens, então, em média, 2,8 dias, né, de saúde mental ruim, enquanto as mulheres, 3,6, tá? Dos homens, 2,2 dias de saúde física ruim nos últimos 30 dias, e as mulheres, 2,7, tá? Ao mesmo tempo, né, a gente tem as frequências de discriminação relatada no ambiente de trabalho, né? Discriminação de gênero, 2% entre os homens, comparado com 8,4% entre as mulheres. De raça, praticamente igual nos dois grupos, né? De idade também, mas assédio sexual, a gente tem 1,3% entre os homens e 4,1% entre as mulheres. Outros tipos de assédio, né? A gente também teve avaliado na pesquisa, mais frequente 9,3% entre as mulheres e 7,2% entre os homens. E quando a gente combina, né, gênero com outras formas de discriminação, também a gente observa um relato mais frequente entre as mulheres, 5,5% contra 1,6% entre os homens, e qualquer forma de discriminação, se a gente, né, combina todas essas informações e classifica assim, olha, relatou qualquer uma delas ou mais, é sim, né? A gente vê que quase um quarto das mulheres relatam pelo menos algum tipo de discriminação ou assédio no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, contra 16,5% dos homens, tá? Então, isso já um pouco responde, né, as perguntas que a gente estava formulando como ponto de partida do trabalho. E aqui a gente mostra, desculpem que não dá para ver muito bem, mas a gente mostra essas barras, elas são a média de dias com saúde mental ruim nos últimos 30 dias para homens e mulheres, conforme o relato deles de diferentes tipos de discriminação. E o que eu queria chamar a atenção especificamente aqui de vocês é que à medida que vai se relatando de discriminação, mais discriminação, e eu estou falando à medida, fazendo uma leitura da esquerda para a direita nessas barras aqui, à medida que a gente vai relatando mais discriminação, que os respondentes vão relatando mais discriminação, e aqui as discriminações em consideração são as de idade e de gênero, a altura das barras vai aumentando, né? Ou seja, quanto mais você relata discriminação por idade ou gênero, ou as duas discriminações em conjunto, maior é a frequência, né, de dias com saúde mental ruim nos últimos 30 dias, tá? O que é importante observar é que entre as mulheres, tá, a combinação da discriminação por idade e gênero foi a que gerou a maior quantidade média de dias com saúde mental ruim, 9 dias. Tá? 9 dias é um terço do mês, praticamente. Né? Se a gente for pensar em dias úteis, então, né, é muito tempo. E especificamente, então, para as mulheres, esse efeito, né, do relato de discriminação de gênero e idade combinado no ambiente de trabalho tem né, uma consequência muito danosa para a saúde mental delas. E a gente está falando disso, claro, levando em consideração vários outros fatores na análise, né?
como idade, renda familiar, e outras questões, tá? Então, é uma análise que permite falar com um certo rigor, né, que esse relato de discriminação por idade e gênero, ele tem um impacto na saúde mental de homens e mulheres, mas mais pronunciado para as mulheres aqui. Aqui nesse slide, já para terminar esse estudo, e depois vou passar para o próximo, a gente fala que uma proporção significativa de 9 a 10% dessa desigualdade de gênero, né, na saúde mental e física pode ser explicada pelos relatos de discriminação e assédio sexual. Então, vejam, pode parecer pouco, né? Mas não é, porque a gente está falando de medida de discriminação de gênero, de raça e de idade, por exemplo, e de medida de assédio sexual, que foram todas aferidas com apenas uma pergunta e que se referem só à discriminação no ambiente de trabalho, tá? Para a população economicamente ativa dos Estados Unidos. Então, vocês podem imaginar que, é claro que a discriminação e o assédio não permeiam só o ambiente de trabalho, né? Eles também estão presentes em outros domínios da vida das pessoas. Mas só a discriminação e o assédio que estão no mercado de trabalho já tem uma importância muito grande para esse excesso, né, de saúde mental e física pioradas observado entre as mulheres. Tá? Então, basicamente, a nossa discussão aqui é de que, enquanto algumas pessoas podem entender que essa fatia da desigualdade é pequena, quando atribuída à discriminação e ao assédio, na verdade, ela é muito expressiva. Tá? É essa interpretação que a gente procura dar aqui. Bom, num outro trabalho, comigo, com a Catherine e com o Ian Paredes, mas aí utilizando dados australianos, a gente procurou testar as seguintes hipóteses, ainda na perspectiva, né, de perseguir uma análise interseccional, né? A gente testou a hipótese de que a discriminação, o relato de discriminação racial estaria associado com uma percepção de barreiras no acesso aos cuidados em saúde, tá? Por que a gente pensa isso? Porque a gente entende que quando a pessoa percebe discriminação racial contra si ou contra o seu grupo, em diferentes domínios, né, da vida, ela pode se sentir desestimulada a procurar, né, atenção e cuidados médicos, por entender que lá ela também vai ter que enfrentar, né, tratamento discriminatório, tá certo? Isso é uma questão importante, né? E também porque existe mesmo, de fato, muita discriminação que se dá no próprio âmbito dos serviços de saúde contra os usuários e também contra outros atores, né, nesse espaço. Mas a nossa hipótese era de que, basicamente, quem sofre discriminação tem a sua vida de maneira sistemática, né, tem a sua vida limitada em várias dimensões. E uma delas até também a de perceber que os serviços não são receptivos e acolhedores o suficiente para elas, tá? O segundo ponto, a segunda hipótese que a gente queria testar era de que essa percepção, o efeito dessa percepção de discriminação sobre, né, sobre a barreira no acesso aos serviços de saúde, ele seria mais grave, ele seria mais pronunciado entre mulheres, entre minorias sexuais e indivíduos de baixo nível socioeconômico. E o terceiro ponto é que as diferentes discriminações que foram aferidas no contexto dessa pesquisa australiana, que também é uma pesquisa General Social Survey, né, um inquérito populacional, tá? Que as diferentes discriminações aferidas nesse inquérito também, em conjunto, elas diminuiriam a chance da pessoa procurar os serviços de saúde, ou melhor, aumentaria a chance de a pessoa perceber que existem barreiras para acessar os serviços de saúde. Em geral, os serviços específicos, tá? Aqui a gente mostra, né, nessa primeira tabela, a amostra como um todo, na primeira coluna, e depois os subgrupos de interesse do estudo, né, minorias sexuais e de gênero,
minorias sexuais, perdão, de gênero aqui, e pessoas de menor nível socioeconômico, pessoas que têm apoio do governo para, tipo, recebem benefícios, né, de políticas assistenciais do governo, e etc. E o que eu quero falar rapidamente aqui, sem dar muito destaque aos números em si, é que, em geral, né, os grupos que a gente avaliou aqui, eles tendem a relatar, né, mais discriminação. Alguns relatam um tipo específico de discriminação com mais frequência, outros, tá? Mas, em geral, essa frequência de discriminação percebida é maior nos grupos que a gente avaliou, comparado com a amostra como um todo, tá? As frequências tendem a ser mais elevadas. Aí nessa tabela, é uma das várias tabelas, né, da pesquisa, a gente mostra, né, o quanto que a percepção de discriminação racial está relacionada com a percepção de barreiras no acesso aos serviços de saúde em geral, mas também ao acesso de serviços de saúde específicos, como hospitais, serviços de saúde mental, serviços para pessoas com algum tipo de incapacidade, de limitação, né? E até para serviços médicos especificamente, tá? A gente mostra que perceber discriminação racial está associada com perceber também barreiras no acesso a esses serviços, e a gente mostra nessa outra tabela aqui que isso é mais evidente ainda quando a gente avalia a discriminação de modo genérico, né? Ou seja, considerando que ela pode ter diferentes motivações ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente fala de discriminação sem especificar a de raça, ou a de classe, ou a de gênero, essa percepção conjunta de vários tipos de discriminação, ela sim é um preditor consistente de percepção na barreira ao acesso aos serviços de saúde, tanto o geral quanto os específicos que a gente examinou no estudo. Tá? Então, a gente está falando aqui de que, pelo menos do ponto de vista simbólico, né, a pessoa se perceber discriminada limita o acesso que ela vai ter e o uso que ela vai fazer dos serviços de saúde. Pelo menos, mas é claro que muito frequentemente isso se materializa também, né, numa dificuldade de procurar o serviço, exatamente, numa barreira para procurar o serviço, tá? Bom, e por último, para não tomar demais o tempo aqui, a gente poder conversar mais também, esses dois trabalhos que examinaram em que medida medidas de racismo, sexismo e desigualdade de renda feitas em níveis mais amplos e não a partir do que os respondentes do estudo podem nos informar, medidas de racismo, sexismo e desigualdade de renda no nível dos estados norte-americanos podem explicar desigualdade racial na perda completa dos dentes, tá? Dos dentes naturais das pessoas, tá? E aí eu estou falando, né, falei no primeiro de saúde física e mental autorrelatados, no segundo estudo de acesso a serviços de saúde, e aqui estou falando especificamente de saúde bucal, de perda completa dos dentes, porque essa é uma situação extrema, né, na saúde bucal e saúde geral também, né? A pessoa que tem todos os seus dentes naturais perdidos, tá? O edentulismo que a gente chama, ela está numa condição de extrema marginalização, né? Ela vai ter impactos sobre a sua saúde bucal e geral de modo bastante pronunciado. Tá? Então, a gente focou nesse desfecho de saúde em particular, porque ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas e ele é totalmente evitável, né? Evitar que as pessoas percam os dentes é algo completamente possível, né? Dado o nosso conhecimento e a nossa capacidade de intervenção e atuação sobre a questão. Que perguntas a gente quis responder? A gente primeiro queria saber, bom, tem injustiça racial na perda completa dos dentes nos Estados Unidos? Bom, não preciso fazer muito esforço para responder isso. A gente nem precisava desse estudo para chegar a essa conclusão, porque a literatura já é muito farta em mostrar que essa iniquidade racial existe, né? Ela não só existe, como ela é persistente
ao longo do tempo e em diferentes cenários, mesmo só dos Estados Unidos, quiçá mundo afora, né? A segunda pergunta de pesquisa que a gente quis responder era é, é, se o racismo, o sexismo e a desigualdade de renda no nível dos estados explica a desigualdade racial. Ou seja, será que os estados que são caracterizados com maior nível de racismo, de sexismo e de desigualdade de renda são justamente aqueles estados que apresentam mais desigualdade racial na perda dentária completa? Né? Essa sim já começa a ser uma pergunta de pesquisa mais original do que a primeira, tá? Porque poucos trabalhos, tanto na saúde bucal quanto na saúde geral, têm entendido, né, o Estado da federação, eu estou falando, não estou falando de Estado-nação, estou falando de Estado da federação, tem entendido o Estado como um ator institucional que, ao promover políticas e ao interferir na vida das pessoas, né, pode ou não promover saúde e justiça em saúde, né? Então, acho que essa é uma pergunta um pouco mais original e ela tem um requinte, né, de interseccionalidade na terceira questão aqui, quando a gente pergunta, né, olha, e quando a gente tem uma sobreposição, né, uma intersecção de racismo, sexismo e desigualdade de renda no nível dos estados, isso também explica a desigualdade racial ou a frequência de edentulismo nos Estados Unidos? Então, é por aí que a gente quis fazer e utilizando medidas desses fenômenos, né, desses componentes da matriz de dominação, que não eram mais feitas a partir dos indivíduos, e sim a partir do nível de análise dos estados da Federação dos Estados Unidos, tá? E como é que se fez essas medidas, né? Isso não fui eu que fiz, né? Foi uma socióloga, a Patricia Holman. Ela utilizou uma série de indicadores para os estados norte-americanos para, por exemplo, avaliar racismo estrutural. Quais eram? Vou dar alguns exemplos. Os indicadores eram a percentual da população nos estados encarcerada conforme raça, né? Então, você tem mais racismo estrutural naquele estado se a população negra ela está numa proporção de encarceramento muito maior do que o que existe na população geral do estado, tá? Isso foi um indicador, mas ela utilizou 8 indicadores de injustiça racial no nível dos estados para dizer que o estado ou os estados norte-americanos eles eram mais ou menos racistas, né? Outro indicador era a desigualdade de renda entre brancos e negros no mercado de trabalho para os estados, tá? Outro indicador, para falar 3 exemplos aqui, dessa medida de racismo estrutural para os Estados Unidos, foi a representação da população negra em cargos políticos nos estados norte-americanos, tá? Então, quanto menos representado estava a população negra naquele estado, referente ao quanto de população negra existia na população do estado, mais racismo estrutural se identificou para aquele estado, se interpretou para aquele estado. E medidas semelhantes em relação à desigualdade de gênero foram também consideradas na construção de uma medida de sexismo estrutural para os estados, tá? Já a parte da renda, a renda foi mais aferida através da desigualdade de renda a partir do indicador muito utilizado na economia, que é o coeficiente de Gini. É um indicador que vai de 0 a 1, tá? E quanto mais alto o valor dele, maior é a desigualdade de renda entre as pessoas da população, tá? No sentido de que se for 1, né, esse indicador de Gini, um coeficiente, significa que uma única pessoa detém toda a renda da população, tá certo? Então, pior, né, essa desigualdade de renda em questão. Bom, e aí a gente tem o que aqui nesses mapas, né, que a gente desenhou? A gente tem, no canto superior esquerdo, né, a frequência de racismo estrutural para os estados norte-americanos. Quanto mais escura a cor do vermelho, mais racista é o estado, segundo a medida, né? No canto superior direito é a medida de sexismo estrutural. Quanto mais escuro o azul, né, mais sexismo aquele estado foi
identificado como tendo, né? No canto inferior esquerdo, né, em verde, né, a gente tem as medidas de desigualdade de renda. Quanto mais escuro o tom de verde, mais desigualdade de renda na população a gente tem daquele estado, tá? E no canto inferior direito, em laranja, a gente tem a magnitude da desigualdade racial na perda dentária completa. Então, os estados mais de laranja mais intenso, perdão, eles são os estados em que existe uma distância maior na frequência de perda dentária completa de negros comparados contra brancos, tá? Ou seja, a desigualdade ali é maior naqueles estados e, em geral, ela é uma desigualdade que desfavorece, tá, a população negra. Existe um ou outro estado em que não a situação é invertida, tá, mas é raro, tá, não é a frequência. Dos 50 estados norte-americanos, se eu não me engano, 44, 45, a desigualdade desfavorece a população negra residente nele, tá? Residente neles. Bom, aqui a gente tem, então, algumas figurinhas que mostram a relação da desigualdade racial no edentulismo conforme os níveis de racismo estrutural. Cada barrinha mostra para a gente a frequência de edentulismo na população branca ou na população negra, certo? E cada par de barrinhas, né, seja as barrinhas brancas, cinzas, achuradas e as pretas, cada par de barrinhas está se referindo a um grupo de estados conforme o seu nível de racismo estrutural. E aí eu queria que vocês observassem dois resultados importantes em relação a essas barrinhas. Primeiro, se a gente caminha, então, da esquerda para a direita, que é do nível mais baixo de racismo estrutural até o nível mais alto, a gente vai observar que existe um sutil aumento nas frequências de edentulismo para os dois grupos, né? Tanto para os brancos quanto para os negros, né? Se você comparar os extremos, né? No nível de menor racismo estrutural, a frequência de edentulismo entre os brancos é 16,6%, 16,3% e 19% para os negros. Já no maior nível de maior racismo estrutural, as barrinhas pretas à direita de vocês, o nível de edentulismo entre os brancos é 18,4% contra os 16 que eu tinha falado, né? E entre os brancos entre os negros, perdão, é de 22,1%, tá? Ou seja, para os dois grupos aumentou, mas não aumentou só para os dois grupos. É também observado aqui uma desigualdade sutilmente maior na prevalência de edentulismo entre brancos e negros nos estados de maior racismo estrutural do que nos estados de menor nível de racismo estrutural, tá? Vou pegar os mesmos exemplos extremos para a gente comparar. Ó, de 16,3% entre os brancos contra 19% entre os negros nos estados de menor nível de racismo estrutural, a distância é de 2,7 pontos percentuais, né? 2,7 pontos percentuais, certo? E a distância entre brancos e negros nos estados de maior nível de racismo estrutural é maior, ela é de quase 4 pontos percentuais, né? Então, algo que era da ordem de 2, alguma coisa pontos percentuais de desigualdade, passa para quase 4 nos estados de maior nível de racismo estrutural. Isso só olhando em relação ao racismo estrutural. Se a gente olhar em relação a sexismo estrutural, a história é muito parecida, né? Só que ainda mais é mais evidente ainda, tá? A desigualdade entre brancos e negros nos estados de maior racismo, de maior sexismo estrutural é da ordem de quase 6 pontos percentuais, né? Enquanto nos estados de menor nível de sexismo estrutural essa desigualdade era de 3 pontos percentuais. Ou seja, olha só que interessante, eu estou dizendo que na base da iniquidade racial para a perda dentária completa está o sexismo estrutural. Então, quer dizer, não é só o racismo que explica, né, a desigualdade racial na perda dentária completa, o sexismo também ajuda a explicar. Por quê? Porque é isso, o racismo e o sexismo operam em conjunto. Não é possível considerar, né, um sem considerar o efeito do outro. E aqui a gente está falando exatamente disso, demonstrando empiricamente isso aqui para vocês.
Quando fala de desigualdade de renda, uma situação semelhante também aparece. E, por fim, uma tabela antipática aqui para vocês, mas só para mostrar que quando a gente fala de estados que têm, e esses são as categorias ali em vermelho, né, dos estados que têm tanto racismo quanto sexismo estrutural elevado, quanto sexismo estrutural elevado e desigualdade de renda elevada, a gente tem uma probabilidade maior de ter edentulismo na população. Ou seja, quando a gente combina, né, esses sistemas de opressão, eles em conjunto, eles produzem frequências mais elevadas de edentulismo na população, tá? É claro que aqui a gente não está explorando os mecanismos através dos quais esse maior sexismo, esse maior racismo e essa maior desigualdade de renda levam a uma maior perda dentária completa na população. Isso é passível de investigação, sem dúvida, mas eu estou mostrando que existe vínculo entre, né, como o Estado se organiza, tá, e o perfil de saúde da população, tanto em termos gerais, quanto nas suas desigualdades internas, e nas comparações entre os grupos internos a essa população. Ou seja, o Estado é um ator institucional extremamente relevante para organizar o quê? Né? Para organizar a distribuição de poder, recursos, saúde, privilégio na população, certo? É isso que a gente está falando, né, subliminarmente aqui com esses resultados. Então, para finalizar, gente, eu acho que conduzir pesquisa interseccional, para além de adotar método ou técnica A, B ou C, implica formular perguntas de pesquisa que estão atentas aos pressupostos, né, da interseccionalidade, tá? E que, então, método e técnica não é ponto de partida, eles são estratégias para responder a pergunta de pesquisa, tá? A gente pode ficar um pouco, às vezes, confuso, né? Porque tem uma proliferação muito grande de artigos discutindo métodos e técnicas para fazer pesquisa interseccional na área da saúde. E não quero negar a importância disso, mas a gente vai utilizar esses métodos e essas técnicas a serviço da nossa pergunta. Uma vez a pergunta bem formulada e bem elaborada e socialmente relevante, tendo aquelas questões todas em vista, aí a gente vai atrás de estudar o método A, a técnica B e assim por diante para dar conta de responder com rigor a pergunta, né? Então, é mais ou menos dessa maneira que eu queria colocar, tá? E, por fim, né, saúde não pode ser destacada, né, de processos sociais mais amplos, né, e que estão na base da distribuição injusta de poder e de recursos na sociedade. A gente tem sempre que examinar esses processos nos nossos estudos sobre iniquidades em saúde, tá? E a gente tem que, em última análise, ao fazer pesquisas sobre iniquidades em saúde, a gente tem que promover a democratização de uma vida plena e digna para todas as pessoas, sem exceção, em todos os domínios e todas as dimensões da vida. Tá? Democracia é uma palavra importante, porque democracia tem justamente a ver com isso, né? Com uma distribuição de poder e recursos de uma forma justa, igualitária e equitativa na população. Tá bom? Então, fico com essa provocação inicial e aí a gente segue conversando aqui sobre quaisquer tópicos que vocês acharem importantes, tá legal? Vou parar aqui o compartilhamento. Muito obrigada, João. Assim, como sempre, né? Assim, a gente já teve a oportunidade de te ouvir em alguns momentos, de bancas, etc., mas, como sempre, é muito enriquecedor te ouvir a partir, né, dessa base teórica, mas também a partir desses exemplos muito práticos, né, de como formular perguntas. Eu acho que essa questão que você trouxe é essencial, né? Como, na verdade, não é sobre aplicar uma X combinação de indicadores, né? É sobre justamente fazer as perguntas, né? Você usou a palavra de sensibilidade, né? De perguntas sensíveis com a questão da interseccionalidade, né? Então, bom, eu te agradeço muito em nome do programa e vou abrir agora para palavras, vou parar a gravação, tá? Para
deixar mais livre, assim. Só um segundo.